Legado e legalidade. Que história você está construindo? Legado e legalidade. Que história você está construindo? Começamos esta série de mensagens no domingo passado. E aí então, os irmãos que aqui estavam puderam observar. Quem não pôde estar, as mensagens ficam lá no canal do YouTube. Eu aproveito e peço a você para se inscrever no canal do YouTube da igreja, no Instagram da igreja e divulgar, tá? Divulgar o máximo possível para a gente poder ter mais penetração com a palavra. Então fizemos uma introdução, apresentamos conceito de legado, apresentamos conceito de legalidade, no aspecto jurídico, na questão bíblica. Aí à noite falamos sobre legado e legalidade na família. Estão lembrados? No culto com ênfase na família, o culto de consagração da família, legado e legalidade na família. Então nós meditamos sobre isso. Hoje eu quero convidar os irmãos para que possam abrir a Bíblia, tá? Abra, deixe aberta, pega a caneta se tiver, se é no celular, deixe ele aberto no texto bíblico e fecha todos os demais aplicativos, tá? E nós vamos ler Eclesiastes, capítulo 2, vamos ler do versículo de número 12 ao versículo de número 17. Aí depois, ainda no livro de Eclesiastes, nós vamos lá para o capítulo de número 11, vamos ler os dois últimos versículos do capítulo 11 e o primeiro versículo do capítulo 12, tá ok? Porque hoje nós vamos falar sobre legado e legalidade. Que história você está construindo na sua vida pessoal? Que história você está construindo para você? Ok? E vamos então usar como pano de fundo, como base bíblica, na verdade, a história de Salomão. Vamos ler Eclesiastes 2, de 12 a 17, que diz assim, a palavra de Deus, palavras de Salomão. Então passei a refletir sobre a sabedoria, a tolice e a falta de juízo. O que poderá fazer o sucessor do rei? O mesmo que os outros já fizeram. Então vi que a sabedoria é mais proveitosa do que a falta de juízo, assim como a luz traz mais proveito do que as trevas. O sábio tem os seus olhos bem abertos, enquanto o tolo anda em trevas. Contudo, entendi que a mesma coisa acontece com ambos. Aí eu disse a mim mesmo, o que acontece com o tolo, acontece comigo também. De que adianta então ser sábio? Então eu disse a mim mesmo, que também isso era vaidade. Pois nem o sábio, nem o tolo serão lembrados para sempre. Pois, passados alguns dias, tudo cai no esquecimento. O sábio morre do mesmo modo que o tolo. Por isso perdi o gosto pela vida, pois me foi pesado demais o trabalho que se faz debaixo do sol. Sim, tudo é vaidade e correr atrás do vento. Capítulo 11, versículos 9 e 10, 12, versículo 1. Alegre-se, jovem, na sua mocidade, e que o seu coração lhe dê muita alegria nos dias da sua juventude. Ande nos caminhos que satisfazem o seu coração e agradam aos seus olhos. Saiba, porém, que de todas estas coisas Deus lhe pedirá contas. Afaste do seu coração a mágoa e remova de seu corpo a dor, porque a juventude e a primavera da vida são vaidade. Lembre-se do seu Criador nos dias da sua mocidade, antes que venham os maus dias e cheguem os anos em que você dirá, não tenho neles prazer. Que Deus abençoe a leitura da sua palavra. Legado e legalidade. Que história você está construindo para a sua vida pessoal?
quando nós falamos de legado e definimos isso no domingo passado pela manhã, se você lembra, nós falamos que legado é algo que alguém deixa para uma outra pessoa específica, diferente de uma herança, que no caso dos pais quando falecem, então o que tem de patrimônio é dividido com os herdeiros por igual. O legado é destinado, é aquilo que é da ordem da intenção, é intencional. Prestem bem atenção. A minha vida e a sua vida, na nossa vida, nós precisamos ser intencionais. Intencionais. Ter direção, termos rumo, termos então aquela convicção, intencionais no ato de buscar a Deus, intencionais no ato de ler a palavra, está lendo a Bíblia, intencionais na ação de podermos orar, intencionais na ação de poder congregar, intencionais, porque se nós não formos intencionais, nós nos tornamos reféns do que? Das emoções. Hoje eu estou com vontade, amanhã eu não estou com vontade, hoje eu vou fazer, amanhã eu não vou fazer. Então aí você é refém ou torna-se refém, então das emoções. Precisamos, portanto, ser intencionais, ok? Nas nossas ações. Legado sempre nos remete, então, a alguma coisa que nós deixamos para a próxima geração ou para as gerações futuras. Para a próxima geração ou para as próximas gerações, para as gerações futuras. Nós hoje herdamos, né, muito do que nós recebemos o quê? Das gerações passadas. Então vamos pensar aqui, muitos aqui não pegaram este tempo, eu cheguei a pegar, que era o momento em que nós não tínhamos no Rio de Janeiro a ponte Rio-Niterói, em que para poder ir para Niterói, se fosse de carro, tinha que dar toda aquela volta passando por Magé, para poder sair lá embaixo, pegar a região dos lagos, tá? Então a travessia que tem ainda hoje, que é a travessia das barcas. Mas não ficou tudo muito mais fácil, não ficou tudo muito mais cômodo, a partir de uma ponte que liga a cidade do Rio, tá? A cidade de Niterói. Mas esta ponte, ela custou a vida de algumas pessoas. Algumas pessoas, e algumas, assim, muitas pessoas, morreram na construção desta ponte. Trabalharam ali e morreram. E nós recebemos este legado. Como outras coisas também. Como outras coisas. Na minha vida e na sua vida recebemos legado da nossa educação. Então eu sou grato a Deus pela educação que recebi dos meus pais, em especial da minha mãe. Sou grato a Deus por aquilo que ela deixou. Ela não foi uma pessoa que me apresentou a melhor de todas as educações, ou a educação, mas ela me deu o que é essencial para que eu pudesse aprimorar. Então recebemos um legado. Também, por vezes, você pode ter também a questão da educação, mas também, por vezes, o legado de um patrimônio. Imagina, não é? Se você, aquela fantasia de um parente que você não conhece, que está lá, né, nos cafundó do Judas, que você não sabe, e daqui a pouco chega uma mensagem, você está uma herança. Quem gostaria de receber, hein? Quem gostaria de receber? Tá, tem uma herança aí, deixaram para você. Então sempre nós pensamos, em geral, em legado, naquilo que é da ordem que vai ser dado e deixado para uma outra pessoa. No entanto, eu quero nesta manhã compartilhar com os irmãos aqui presentes, com você que está conosco pela transmissão, o seguinte: que legado nós estamos construindo para esse traço de vida que temos, para esse vapor de vida que nós temos? Porque a vida é isso, é um vapor. A gente não se dá conta e daqui a pouco se percebe que já se está na terceira idade, aí entrou na casa doenta, aí aguenta, não é? Aí aguenta, tá? E a gente, enfim, o que nós estamos construindo para nós mesmos? Que história nós estamos construindo para nós mesmos? Eu não sei se você conhece a história de um homem que ficou conhecido como sendo um grande playboy chamado Jorginho Guille.
ele folcloricamente conhecido como Playboy, uma gíria usada ali na década de 60, de 70, tá? Ele foi um homem bilionário, um socialite brasileiro, ficou muito famoso por gastar toda a sua fortuna com viagens, com diversão e com mulheres. Conhecido internacionalmente, até chegou a namorar a famosa atriz Mary Monroe. Então, ele, dos negócios da família que ele herdou, tinha Porto de Santos, o Hotel Copacabana Palace, negócios com café, palácios e palacetes diversos, entre eles o Palácio das Laranjeiras, bancos, usinas e fábricas diversas. Ele se gabava de nunca ter trabalhado na vida. E ele dizia o seguinte, que ele não havia ninguém como ele, como playboy, porque ele dizia, nenhum playboy de hoje, no tempo dele, pode ser o meu sucessor. Todos têm um grave defeito. Todos trabalham. E ele, então, vivia daquilo que ele tinha de riqueza. E a máxima dele era de poder ter essa vida intensa, enfim, sempre nesse tripé. E que é um tripé onde o inimigo trabalha muito, sempre trabalhou e trabalha. Fama, poder e sexo. Então, nesse tripé aqui. E ali ele então desta maneira viveu. Só que ele veio a falecer em 2004, aos 88 anos de idade, morando de favor no Hotel Copacabana Palace. E aí foi um favor bem legal, né? E recebendo doações de amigos para comprar remédio e até para o próprio sustento. Então, eu coloco aqui esta história para poder destacar aquilo que usamos como base no domingo passado, que tudo que o homem plantar, isso também se fará. É a lei inexorável da vida. Você pode fazer com a sua vida o que você quiser. Eu posso fazer com a minha vida o que eu quiser. Eu e você só não temos, a autonomia de podermos escolher as consequências daquilo que nós estamos fazendo com a nossa vida. Então lembra da lei da semeadura que eu falei? Escolha bem as suas sementes. Escolha bem as suas sementes. Sementes boas, frutos bons. Sementes que não são boas, frutos que não são bons. A história de Jorginho Guille tem paralelo com a história de Salomão, numa certa proporcionalidade. Porque quem foi Salomão? O que nós observamos a partir, então, da história de Salomão? Salomão, ele é o autor, muitos assim concordam, deste livro chamado Eclesiastes. Eu não sei se na sua Bíblia tem lá como título, aqui na minha tem. Veja aí no primeiro capítulo de Eclesiastes. Como é que está escrito lá no título? Na minha está assim, o livro do Eclesiastes ou o pregador. Está escrito assim na sua? O livro do Eclesiastes ou o pregador? Se é no aplicativo, acho que não sei se coloca título, né? Mas, então, porque a palavra hebraica, não sei se a pronúncia correta é essa, é koelé, e essa palavra, ela dá o sentido de assembleia, ela dá o sentido de mensagem. Então, vamos ter a seguinte construção. O livro de Eclesiastes, ele é um grande sermão, digamos assim, uma grande exposição de um homem já idoso. Por tudo que nós aqui observamos e lemos no livro de Eclesiastes, Salomão já era idoso, em que frente à congregação, ele dá o testemunho da vida dele. Salomão está, de um lado, olhando para frente e vendo o seguinte, que o meu tempo de vida está acabando. Sabe aquele reloginho chamado ampulheta, que tem aqueles grãozinhos? É assim para mim e para você. Quando nós cantamos parabéns para você, conforme cantamos agora, é uma forma inconsciente de nós tentarmos driblar a morte. Porque na verdade tem que cantar parabéns, mas um aniversário
que significa mais um ano de vida, os irmãos não vão entrar em depressão por isso, né? Também aponta para um tempo de brevidade da minha vida. E louvado seja Deus, que nenhum de nós tem noção de quando será esse tempo. Então não é tão somente numa questão de idade. Logicamente, que o melhor, ou a melhor das opções, é nascer, crescer, se desenvolver, né? Juventude, vida adulta e terceira idade, viver e depois morrer. De maneiras, digamos assim, eu acho que todos aqui devem concordar comigo, eu pelo menos peço isso, não sei se Deus vai conceder, mas Senhor, não me deixa ficar sofrendo, não é? Então, é a questão. De um lado ele olha para frente e vê que o tempo dele está curto, não deixa de olhar para frente, não deixa de perceber que o tempo está curto, não fica angustiado com isso, mas não perca essa perspectiva. De outro lado ele olha para trás e ele faz então uma avaliação, uma retrospectiva da vida dele. Ele faz um exame, então, de tudo aquilo que ele já havia vivido, que ele já tinha experimentado, tá? Ele começa a observar os caminhos e os descaminhos da sua vida. Você costuma examinar a sua vida? Você tem a prática de poder, vez por outra, fazer um exame para poder ver se você está no caminho correto, se você está na direção certa? Você faz isso de vez em quando? Não é para poder ficar se culpando não, tá entendendo, gente? Porque essas avaliações por vezes, elas são feitas assim, eu não presto, eu não tenho valor, eu não faço nada certo. Não é para fazer nada disso não. É para você poder fazer uma correção de rota. É para você poder, entre dois pontos, um ponto que marca a data do seu nascimento, que está marcado, todo mundo tem esse dia, e o outro ponto que você não sabe, que é a data do meu falecimento, tá? Mas que tem uma definição da eternidade, então é um ponto subjetivo, mas claro para nós espiritualmente. Nós sabemos se nós estamos na direção certa. O salmista, ele fez a oração seguinte: sonda-me, ó Deus, e conhece o meu coração, vê se há em mim algum caminho mau e guia-me pelo caminho eterno. Então Davi também, ele tinha lá a prática de poder fazer uma avaliação, um exame da sua vida. Você tem feito isso? Para poder ver e verificar espiritualmente se você está no caminho certo, se você está na rota certa. Então Deus tem dado graça a mim e a você, para que nós possamos, vez por outra, fazermos isso, para podermos então, Senhor, eu me afastei, eu quero voltar aqui para o centro da Tua vontade. Então assim, nós revermos essas questões de prática de vida, para vivermos segundo a vontade de Deus. Diz a história que Sócrates, numa certa ocasião, ele falou que uma vida que não é examinada é uma vida que não vale a pena ser vivida. Uma vida que não é examinada é uma vida que não vale a pena ser vivida. Ou seja, se você não pensa, né, se você não analisa, se você não faz alguma coisa para poder ver então a rota que você está seguindo, é do tipo Alice no País das Maravilhas, que perguntou para o gato qual é o caminho, frente a tantos caminhos que tinham à frente, e o gato perguntou para ela: para onde você quer ir? Ela fala: não sei. Então, se você não sabe, qualquer caminho serve. Ok? Então, se a gente não tem definição, qualquer caminho serve. E aí a definição, certo, desse caminho, estar em viver segundo a vontade de Deus. Então diga assim, vamos dizer todos nós assim: vamos falar juntos. Não sei se vai conseguir, vocês não sabem o que eu vou falar, né? Então tem que falar e repetir. Então falar: eu quero viver segundo a vontade de Deus. Agora que já sabe, vamos falar juntos. Eu quero viver segundo a vontade de Deus. Pergunto eu para você: por que você quer viver assim? Por que nós queremos viver assim?
Por quê? É sábio, é melhor, porque a vontade de Deus é. Então eu quero viver segundo a vontade de Deus, porque a vontade de Deus é boa, perfeita e agradável. Só por aspecto didático, vamos repetir? Eu quero viver segundo a vontade de Deus, porque a vontade de Deus é boa, perfeita e agradável. Amém, irmãos? Amém? Tem essa compreensão? Que a vontade de Deus é boa, perfeita e agradável? Pois é, tá? Então, aí Salomão, ele escreve Eclesiastes para poder apresentar o resultado deste exame. Imagine, então você, nesta congregação, imaginemos que estivéssemos todos nessa congregação, Salomão já de idade, e você ouvindo falar, em especial jovens. Quantos aqui estão na faixa etária de 13 a 35 anos? Levante a mão. 13, mas levanta alto. A gente tem que orar por vocês, eu vou fazer isso agora. Levante a mão aí. Senhor Deus, abençoe todo esse pessoal de 13 a 35 anos. Ó Pai, que estão, como se diz, na flor da vida, tomando decisões na vida, encantados com a vida. Ó Pai, também, ó Pai, por vezes estão vulneráveis às tentações da vida. Agradecemos por eles e pedimos a Tua graça sobre eles, a Tua unção sobre eles. Proteja-os, ó Pai. Ajude-os em todos os aspectos. Em nome de Jesus. Amém. Imagine você como jovem, como adolescente, ali ouvindo Salomão falar, e você cheio de energia, de vida, e ele fala assim, né? Você está ali, me dá um conselho, como é que eu posso ficar rico, como é que eu posso ficar famoso, como é que eu posso pegar todas as mulheres, aquela coisa toda, e ele fala assim, vaidade, vaidade, tudo é vaidade, no final da vida é vaidade, eu não tenho mais prazer na vida, tá? Como é que você se sentiria ouvindo um homem poder falar? Pois é isso. Então o livro de Eclesiastes serve para todos nós, mas tem um foco, no meu ponto de vista, muito assim, dado à questão dos jovens, de poder falar, de poder colocar, olha, vejam a minha vida, e aprendam com meus acertos, e aprendam com os meus erros. A Bíblia é um livro inspirado por Deus, amém, irmãos? Toda a Escritura é divinamente inspirada. Então nós não podemos negociar a palavra de Deus. Não podemos. Nós cantamos, a gente cantou domingo passado, costumamos por vezes cantar um hino muito bonito. Tu és fiel, Senhor, fiel a mim. Abre-se um parênteses. A fidelidade de Deus a mim só se estabelece se eu sou fiel à palavra dele. Se eu não sou fiel à palavra dele, aquilo que não vai se cumprir na minha vida. Vocês estão entendendo? Porque a bênção vem pela obediência. Porque obedecer é melhor do que sacrificar. E olha que Salomão, ele apresentou, sabe assim, um sacrifício enorme. Mas desobedeceu. Desobedeceu. Então, meus queridos e amados irmãos, a Bíblia é um livro inspirado. Mas é um livro inspirado que fala da história de homens imperfeitos, exceto o Senhor Jesus, tá? Mas mesmo em Jesus apresentando a humanidade do Senhor Jesus e podendo a partir dos homens imperfeitos sinalizar, vá por esse caminho, não vá por esse caminho. Então a Bíblia, ela nos orienta, olha, foi por esse caminho, olha o que aconteceu, então não vá por ele. Olha, pegou esse caminho, olha só onde chegou, então vá por ele, ok? Paulo, ao final da vida, ele tem a percepção do final da vida, estava preso, já sai a sentença, e ele fala para Timóteo, combati o bom combate, acabei a carreira e guardei a fé, e a coroa da vida me está reservada, e não somente a mim, mas a todos os que creem na minha vida. Então ele está terminando bem, ele não começou muito bem, perseguiu os crentes, se converteu, terminou bem. Salomão começou bem, mas não terminou tão bem assim. Então, precisamos estar atentos a isso. Salomão, filho de Davi, reinou 40 anos no reino de Israel, um homem rico, poderoso, famoso, né, com muitas mulheres.
E este homem, então, ele escreve este livro que fala sobre uma análise da sua vida. E aí eu pego, então, este livro para poder te perguntar: legado e legalidade. Que história você está construindo para a sua vida? Daqui a 10 anos você quer estar onde? Daqui a 20 anos você quer estar onde? Daqui a 30 anos você quer estar onde? Vamos começar. Tem jovens que falam assim: eu quero estar com escritório, eu quero estar no consultório, soltando pipa o tempo todo, colado no videogame o tempo todo. Porque eu quero constituir uma família, mas trabalho que é bom não aparece? Esperar cair do céu? Então, precisamos refletir do que nós estamos construindo como legado para a nossa vida, do que nós estamos fazendo com esse traço de vida, com esse vapor de vida que então temos recebido do Senhor. E aí Salomão, ele nos ajuda nesta compreensão. O legado de vida, para que possamos construir um bom legado de vida, a primeira coisa que nós precisamos pedir a Deus é sabedoria espiritual. Sabedoria espiritual. Diga assim: eu quero ter sabedoria espiritual. Vamos falar todos juntos. Eu quero ter sabedoria espiritual, tá? Porque inteligência, intelecto é diferente de sabedoria. Pessoas por vezes com um intelecto lá em cima, um QI lá em cima, mas com ausência de sabedoria. E a Bíblia diz, Tiago diz, se alguém tem falta de sabedoria, peça a Deus que o quê? A todos dá liberalmente. Então peça a Deus sabedoria na sua vida, nas suas decisões, no seu casamento, no seu namoro. Vai comprar alguma coisa, peça a Deus sabedoria. Peça a Deus sabedoria. Ok? Então, precisamos de sabedoria espiritual. Observemos o que Salomão fala no versículo de número 12. Ele diz assim: então passei a refletir, olha só, análise. Passei a refletir sobre a sabedoria, a tolice e a falta de juízo. Sabedoria, tolice e falta de juízo. Interessante isso, né? Ele vai colocar a tolice e a falta de juízo junto com a sabedoria. Porque por vezes aquilo que se pensa de que é uma ação sábia é na verdade falta de juízo, é uma insensatez, é na verdade uma tolice. Por isso que precisamos de sabedoria espiritual. Nós não conseguimos por nós mesmos vermos um palmo à frente do nosso nariz. O que nós precisamos é caminhar. Por quê? Caminhar, lembra da mensagem do dia 31 de dezembro do ano passado? Eu acho que eu vou repetir, ninguém lembra mais. Vou repetir no dia 31 agora. Lembra? Porque nós andamos por fé e não por vista. Sabedoria é a ação de nós andarmos por fé e não por vista. É nós olharmos: Senhor, eu confio no Senhor. O seu negócio está esquisito, o negócio está estranho, o negócio está difícil, mas eu caminho em fé. O justo viverá pela fé. Então sabedoria espiritual é uma ação de fé. E se não é ação de fé, não é sabedoria espiritual. Para que nós possamos construir um bom legado na nossa vida pessoal, para que daqui a alguns anos não venhamos a lamentar as oportunidades que recebemos e não aproveitamos, que nós desperdiçamos, precisamos pedir a Deus sabedoria espiritual. Primeiro sermão que eu, Seminário Teológico Batista do Sul do Brasil, quando cursava o segundo período lá de teologia, professor Jerry Key, já hoje com muita idade, morando no Texas, o título do sermão foi O Bom Mordomo do Tempo. Eu já falei isso para os irmãos, mas a gente vai ficando velho e vai repetindo as coisas, né? Então, o bom mordomo do tempo. Salmos 90, 12, ensina-nos a contar os nossos dias de tal maneira que alcancemos corações sábios.
E ali eu coloquei o seguinte, ressaltei: o bom mordomo do tempo aproveita as oportunidades. Precisamos de sabedoria para poder aproveitar as oportunidades boas, deixar de lado as ruins, porque as ruins são legalidade. Aquela menina ou aquele rapaz que dá mole, certo? Para você, que você acha que é uma coisa legal, aquilo é uma legalidade. Aquela questão de um enriquecimento fácil, que você acha que é uma boa oportunidade, é uma ilegalidade. É uma legalidade, é uma ilegalidade e uma legalidade espiritual. Então tem que ter sabedoria, porque por vezes confunde um pouco, tá entendendo? E ali eu usei como exemplo o seguinte, que eu tinha lido, né? As oportunidades, e aí vocês têm que olhar literalmente para mim, para o meu rosto, para minha testa, para minha calvície, tá? E falar assim, a oportunidade, só me falta um tupete aqui à frente, para poder ficar legal, porque fala, a oportunidade, se você a pega no momento que ela aparece, ótimo. Se você não pega, é como um tupete que tem na frente que você deixou de pegar e depois só desliza a mão na calva fria. Oportunidade, ou você pega ou você perde. Ou você pega ou você perde. Agora isso é do plano espiritual. Do plano espiritual. Lembram do profeta? Quando ele estava lá cercado pelo exército da Síria, e o discípulo dele falou, ah meu Deus, qual foi o profeta mesmo? Estava cercado, foi Eliseu, não é? Eliseu, e que o profeta, e o discípulo desesperado, porque estava todo aquele exército assim tomado. Você já se viu em situação assim? Você já teve na vida um momento em que você olhou para um lado, está cercado, olhou para o outro lado, está cercado, olhou para o outro lado, está cercado? Já teve isso? Você já teve momentos na vida que você olhou para um lado e não tem saída, olhou para o outro e não tem saída, olhou para o outro e não tem saída? E em você tendo feito isso, você ficou tranquilo ou você se desesperou? Então, todas as vezes que nós olhamos assim, com esse olhar humano, sem sabedoria espiritual, sem fé, a gente se desespera. Eu te convido, por mais difícil que seja a sua situação hoje, eu quero te convidar em nome de Jesus, a você olhar com olhar espiritual. E aí é a oração do profeta: Senhor, desvenda-lhe os olhos para que veja. Então que Deus tire as escamas do meu olhar, do seu olhar, para que nós possamos ver as oportunidades que Ele tem dado a cada um de nós. Primeira coisa, para que nós possamos então deixar ou construirmos um legado para nós mesmos, pedirmos a Deus sabedoria espiritual. Pedir e sustentar, porque Salomão pediu sabedoria, mas ele não sustentou, ok? Esse pedido na sua caminhada. Não adianta a gente falar e pedir a Deus e consagrar a vida ao Senhor hoje, se a gente não sustenta isso. Você tem que ter, eu tenho que ter desejo de consagração hoje, amanhã, depois de amanhã. Os irmãos entendem? Então é a questão da intencionalidade, é a decisão diária. Então grave bem isso. Para fecharmos as portas da legalidade e construirmos um legado para nós mesmos, nós precisamos de vou repetir. Para fecharmos as portas da legalidade e construirmos um legado para nós mesmos, primeiro ponto da mensagem é que nós precisamos de sabedoria espiritual. Segunda coisa que nós precisamos para que possamos construir um legado para nós mesmos: propósito de vida. Propósito de vida. O que você quer para quê? Para fazer o quê? Por que você busca isso? Ok? Então, propósito de vida. A vida, ela é movida por propósitos, por sonhos, por objetivos, por metas. Tá? Nós precisamos sonhar, irmãos. O mundo, ele coloca perante nós um cenário que nos remete a pesadelo.
Por isso que eu falei com os irmãos, para poder evitar ficarmos tão expostos às mídias, aos programas, porque atribula o sono. Eu não consigo fazer isso. Eu admiro as pessoas que têm essa rotina, que têm essa conduta, mas eu não consigo, irmãos. Eu vou abrir o coração, eu luto, mas eu não consigo. Eu não consigo dormir cedo. Mas eu quero conseguir, né? Mas tem os psiquiatras, neurologistas, alguns psicólogos também, vão falar que nós precisamos cultivar uma rotina do sono. Ou melhor, uma higiene do sono. Já ouviu falar sobre isso, higiene do sono? Quantos aqui foram criados na roça? Quem foi criado na roça? Que horas dormia na roça? Quem não foi criado na roça, mas quem já visitou o vovô na roça? A vovó, o parente. Que horas lá? É isso. Segura isso aí, eu espero poder voltar, mas vou abrir um parênteses aqui. Parênteses. Vou falar lá no Congresso em Montevidéu sobre as novas formas de adoecimento mental. São muitas formas. Uma muito proeminente hoje em dia, muito comentada, pessoal da área da educação, com crianças, é qual? A criança está muito agitadinha, fala o quê? TDAH. Transtorno, déficit de atenção e hiperatividade. Está muito agitado, está com TDAH. Então está muito agitado, teve o diagnóstico TDAH, o que falta agora? Um remedinho. Então dá uma Ritalina, por exemplo. Aí eu estava assistindo, que eu faço alguns cursos online, de uma doutora em psicanálise, falando que não há, até que ela tivesse conhecimento, uma caracterização de TDAH em tribos indígenas. O índiozinho, menininho, não sofre de TDAH. Por quê? O que as nossas crianças têm em mãos hoje que ele lá não tem? O quê? Quem é que dá o celular? Quem é que coloca na frente? Dá exposição, porque a imagem que a gente recebe na televisão, ela é muito fracionada para poder... Nada no mundo espiritual é à toa, gente. Nada é à toa. Você já deve ter ouvido de falar em informação subliminar, né? São formas de inconscientemente implantar valores, distorção de valores, ok? Quarta-feira passada tivemos um culto abençoado, como temos tido todas as quartas-feiras aqui. A irmã doutora Ana Maria falou muito bem sobre saúde mental e as questões de pele. Muito bem. Aí depois conversamos a importância de nós estarmos atentos a isso, às questões emocionais, à saúde mental, tudo. Aí compartilhamos um pouquinho sobre a questão da homossexualidade, que está tão em voga aí. Destacamos que nós precisamos ter a compreensão de podermos receber as pessoas, de podermos amar o pecador, independente daquilo que tenha como rótulo, qualquer coisa, mas nós precisamos sustentar o que está na palavra. Na palavra. E isso não é brigar com ninguém. Eu me lembro do irmão Sérgio Silva, diácono Sérgio Silva, participava dos cultos de oração que ele dirigia às 7 horas da manhã. Vinha aí Sérgio Silva, irmã Neuza tinha problema de audição. Neuza, hein? Tá? Irmão Sérgio Silva, amores de pessoa. Irmão Amarante era gago. Irmã Diaconisa Arlinda, a mãe da irmã Arlinda, a irmã Paula. E o irmão Diácono Sérgio Silva falava assim: doutrina não se discute, prega. Nós precisamos ter conceitos e eliminar os preconceitos, mas ter conceito. Termos conceitos colocados na palavra, para podermos entender.
por exemplo, que o casamento é uma relação entre um homem e uma mulher, biblicamente falando. Ah, mas o outro quer fazer isso. Tudo bem, mas a nossa compreensão bíblica é essa, e não vamos brigar com ninguém, nem rejeitar ninguém por conta disso. Então, nós precisamos ter essas compreensões. Aí eu falei que ia tentar voltar, já até esqueci onde é que eu estava. Fecha aqui o parênteses, tá? Para poder então colocar, né? A gente não tem um propósito, a gente fica disperso, aí tem o TDAH, tem tantas coisas, porque está disperso. O Augusto Cury, ele é um psiquiatra cristão, e ele, em um dos seus livros, ele falou que há uma síndrome nomeada por ele, que se chama de síndrome do pensamento acelerado. Quem é que sofre disso aqui? Não precisa levantar a mão, não. Você fica, não consegui dormir, por quê? Não consegui descansar, por quê? Síndrome do pensamento acelerado, que na verdade tem a ver com o quê? Com ansiedade. Porque a ansiedade, algo que todos nós temos, é um movimento, como é que eu posso dizer? Sem sustentação de controle do futuro. E a gente fica ansioso pensando que pode ir lá à frente para quando chegar lá está tudo certo. Tá ok? Então, nós precisamos ter um propósito de vida. Qual é o propósito de vida de um servo do Senhor, de uma serva do Senhor, de um cristão? Qual é? Viver para quem? Eu já decidi. Ajuda aí, irmão. Espírito. Minha palavra. Tudo. Muito obrigado, irmão Leônidas. Toda a música para ressaltar isso. Eu já decidi viver para Deus. Amém? Isso é na sua vida. Viver para Deus. Propósito de vida é viver para Deus. Observem bem, Salomão, ele pediu sabedoria a Deus, tá? E recebeu, mas o que ele fez? Ele, meteu os pés pelas mãos, ele foi cultivar relacionamentos com todas as mulheres, e cada uma de suas mulheres trazia para dentro do contexto do próprio reinado um Deus. Então trazia um ídolo. Ele vai vendendo a fidelidade do povo. Numa outra mensagem vamos falar legado e legalidade na igreja. A gente não pode aceitar coisas dentro da igreja porque deixa a porta de legalidade algumas coisas. Então ele se dispersa. Por quê? Porque ele perdeu o sentido da vida, o propósito da vida, viver para Deus. No Novo Testamento, o apóstolo Paulo, ele diz o seguinte, né? Ele vai falar no livro de Gálatas, que ele estaria pronto para poder renunciar, deixa eu ver aqui o texto direitinho, mas deixar a sua vida para poder viver o quê? Viver para Deus. Já decidi, estou crucificado com Cristo, e vivo não mais eu, mas o quê? Cristo vive em mim. Gálatas capítulo 2, versículo de número 19 e 20. Estou crucificado com Cristo. Logo já não sou eu quem vive, mas Cristo vive em mim. E esse viver que agora tenho na carne, vivo pela fé do Filho de Deus, que me amou e se entregou por mim. Então o propósito na vida de um crente é o que, meus irmãos? Viver para Deus. Viver para a glória do nome do Senhor. E viver para a glória do nome do Senhor significa viver servindo ao Senhor. E viver servindo ao Senhor significa servir ao próximo, servir ao outro. É uma ação que nós temos.
A vida cristã não é um exercício de uma contemplação tão somente. A contemplação faz parte, mas é viver para Deus, é servir a Deus, e servir a Deus é servir ao próximo. Isso é postura que nós temos que ter. A igreja tem ficado por vezes comprometida, porque nós estamos observando por vezes um inchaço. Então pessoas que chegam, muitos que estão, mas poucos os que querem servir, poucos os que querem ajudar, poucos os que contribuem, poucos os que participam. Louvado seja o nome do Senhor por esses poucos, mas louvado seja o nome do Senhor por sua vida, irmão, porque Deus tem muita coisa para você. E no fritar dos ovos, o que vai contar não foi o prédio que você construiu, não é a conta bancária que você tem, mas as vidas que Deus te usou para alcançar. No fritar dos ovos, é você poder saber que uma pessoa você pode abençoar. Deixe-me contar uma história para os irmãos. Lá na Igreja Batista Filha de Sião, no primeiro ministério, tinha lá uma irmã em que o esposo não era crente, e era uma irmã muito dedicada, fiel. Me fale agora o nome dela, mas o nome do irmão era Juscelino. Juscelino, um homem íntegro, assim, gente boa demais. A palavra diz: crê no Senhor Jesus, será salvo tu e a tua casa. O que aconteceu com Juscelino? Se converteu. Aí vem com a irmã, com a imagem dela e dele, mas esqueçam, para a igreja participando. Ela fala assim: mas o meu filho Almir, ele é muito assim, ele é ateu, não quer saber. O que aconteceu com Almir? Se converteu. E a Maria, a esposa do Almir, o que aconteceu com ela? Se converteu. E os filhos do Almir? Se converteram. Eu acho que o ano passado, o ano retrasado, fui fazer uma cerimônia de casamento da filha do Beto com a Beth. E a Beth é a filha do irmão Juscelino e a esposa, esqueci o nome dela agora, gente. Eu fui fazer esse casamento. Lá eu encontrei a irmã Maria, que ficou viúva porque o Almir desenvolveu um câncer muito rápido, veio a falecer, ela é nova, viúva. E encontrei os 2 filhos dela. E um filho, rapaz, sabe agora com essa moda de bigodinho enrolado? Entendeu? Assim, fala aquele estiloso rapaz, aquele. Aí eu fiquei conversando com ele o tempo todo. Esta semana, esse rapaz, se não me falar a memória, é Gabriel o nome dele, eu acho. Ele me passa uma mensagem e fala assim: pastor Ailton, eu quero conversar com o senhor. Vamos conversar. Ele mora em Juiz de Fora. Eu quero conversar com o senhor, porque eu tenho sentido já há algum tempo que Deus está me incomodando para ir para o ministério. Irmãos, isso tem 30 anos atrás, digamos assim. E hoje esse rapaz que eu apresentei, ele me procura para poder falar que está sentindo um chamado de ministério. Os irmãos estão entendendo como é que a gente vai deixando legados na vida? E como a gente vai fechando a partir disso as portas de legalidade? Então viva na sua casa, viva na sua família, abençoa seus filhos, sustenta teu casamento, deixa um legado. E isso tem a ver com propósito, e o nosso propósito é viver para Deus. Vamos falar juntos: o meu propósito é viver para Deus. Vamos falar? O meu propósito é viver para Deus. E viver para Deus é servir a Deus. O meu propósito é viver para Deus, e por isso eu quero servir a Deus, com os dons que Deus tem te dado, com aquilo que você acha que não tem valor nenhum, o que está do que Deus tem dado, viver para Ele. E a Bíblia diz, né, que quando nós vivemos para Deus, todas, o quê? As demais coisas. Eu já disse isso, vou repetir, 3 versículos legais, assim, que encadeados bem na Bíblia. Salmos 37, 5. Entrega teu caminho ao Senhor.
o texto de Filipenses capítulo 4, 19. O meu Deus, segundo as suas infinitas riquezas, suprirá todas as vossas necessidades. Vamos ficar com esses dois que eu esqueci o terceiro, tá? Então, mas a relação é essa. A relação é essa. As demais coisas, irmão, Deus sabe que você precisa de uma casa, de roupa, de carro. Deus sabe. Deus não quer que você seja aquele metido, aquela metida, mas Deus quer que você ande bem. Sabe, Deus tem prazer em você progredir, prosperar. Ontem eu falava aqui com o irmão, ele falou, poxa pastor, depois de tantos anos, estava querendo sair até do trabalho, Deus, eu recebi uma promoção, amém. Josué prosperou sendo fiel a Deus, Daniel prosperou sendo fiel a Deus, nós prosperamos sendo fiéis a Deus, amém irmãos? Não é negociando com Deus, não é dando um dinheiro para poder receber a mais, é sendo obediente e fiéis ao Senhor. Então, em segundo lugar, o que? Para que nós possamos construir um legado para nós mesmos, nós precisamos ter propósito de vida. Propósito de vida. E mais uma vez cito Paulo no outro versículo que ele fala: se esperamos por Cristo somente nesta vida, somos de todos os homens os mais miseráveis. Aí, irmãos, terceira coisa, como que eu construo um legado de vida? Ou quando eu começo a construir um legado de vida? Quando? Agora. Hoje. Se você ouvir a minha voz, não endureça o seu coração. Se quer um legado na eternidade, aceita Jesus agora, amém? Abra teu coração para Jesus agora. Senhor Jesus, eu te aceito como meu Senhor, como meu Salvador. Todos aqui já fizeram isso? Se tem alguém que não fez isso, feche seus olhos aí. Todos fechem os olhos aqui agora, em nome de Jesus, vamos fechar os olhos. Se tem alguém aqui que ainda não aceitou Jesus como Salvador, se tem que estar cultuando, alguém cultuando conosco pela internet que ainda não aceitou Jesus como Salvador e quer receber esse legado da vida eterna que motiva nesta vida, que faz diferença nessa vida, diga aí no seu coração agora, você que aqui está, ou onde você estiver, diga: eu abro meu coração e aceito a Jesus como meu Senhor e como meu Salvador. Eu quero um legado da vida eterna. Continue com seus olhos fechados. Alguém orou assim? Levante a mão aqui. Tem alguém que orou assim aqui hoje? Entregando a vida a Jesus? Pode abrir seus olhos, amém. Então, quando que a gente começa a fazer isso? Agora. Aí vamos lá para o capítulo 11, final do capítulo 11 e início do capítulo 12. Agora, e aí Salomão coloca isso destacando, atenção jovens, alegre-se jovem na sua mocidade, e que seu coração lhe dê muita alegria nos dias da sua juventude. Ande nos caminhos que satisfazem o seu coração e agradam os seus olhos. Saiba, porém, é Salomão falando, é o Espírito de Deus usando um homem experimentado, que de todas estas coisas Deus lhe pedirá contas. Lembre-se do seu Criador nos dias da sua mocidade, antes que venham os dias maus e cheguem os anos em que você dirá: não tenho neles satisfação. Isso aqui não é só para jovem, é para jovem em especial, para jovens em especial, mas é para todos nós. Se você quer viver para Deus, se você quer construir um legado, decida agora, consagre a tua vida agora, renove o teu compromisso com Deus agora. Quando aqui nós oramos pelos jovens e adolescentes, porque todos nós que já temos mais estrada do que nós temos visto, nós precisamos orar muito e construir muito embasamento bíblico para crianças, ministério com crianças, adolescentes, jovens, porque o que está se apresentando à nossa frente não é bom. Não é bom. Precisamos ter atenção em casa com nossos filhos, porque você já não é a pessoa que educa seus filhos. Os conceitos já são passados, né? Desde lá da creche.
Cada vez mais os pais ocupados e atarefados, e cada vez menos os filhos colocados como que autônomos. E não é bom. Então, irmãos, fiquemos com isso. Que legado ou legalidade, que história você está construindo para a sua vida pessoal? 3 coisas para construir um legado: sabedoria espiritual, propósito de vida. Comece agora. Fechando. Você não fez isso. Adultos, idosos, jovens. Você tomou uma decisão equivocada. Você abriu uma porta de legalidade. Você tropeçou. Você caiu. Você pecou. E agora? E agora? Arrependa-se. Arrependa-se. Confesse seu pecado a Deus. E abra seu coração para a graça de Deus. Não está tudo perdido, não. Está nada perdido. Mesmo Salomão colocando os pés pelas mãos, ele foi um homem usado por Deus. Ele foi um homem abençoado, porque ele tomou decisão, e o livro de Eclesiastes mostra isso, de poder corrigir a rota. Foi lá no final, poderia ter sido antes, tudo bem, mas corrigiu. Então vamos lá. Você tomou alguma atitude equivocada. Você cedeu uma tentação. Você abriu uma porta de legalidade. O inimigo está te acusando na sua mente. Você, pela lei da semeadura, está colhendo os frutos. O que lhe resta? Sofrer o resto da vida? Falar que agora está tudo perdido? Não, comece agora. Comece agora. Seja você adolescente, jovem, adulto, ancião, comece agora. Senhor, eu quero começar agora. Senhor, contra ti somente pequei, e fiz o que os teus olhos parecem ser mal. Mas, Senhor, volta a dar-me a alegria da salvação. Feche seus olhos, vamos orar ao Senhor. Olha o Senhor, tomando uma decisão de começar agora, de renovar o seu compromisso com Deus, de renovar a sua fé em Deus. Peça a Deus sabedoria espiritual. Senhor, me dê sabedoria espiritual. Me ajuda. Você adolescente, jovens, eu estou batendo nessa tecla, mas não é só para vocês, mas vocês em especial. Sabedoria, Senhor, me dê sabedoria. Senhor, esse namoro, Senhor, eu não vou namorar só porque os meus colegas e as minhas colegas estão namorando. Eu não vou ceder a relação sexual só porque eu tenho vergonha de poder falar que eu sou virgem. Você não tem que falar da tua vida, da tua intimidade para ninguém, é tua intimidade. Você como servo do Senhor, Senhor, me dê sabedoria espiritual, Senhor. Propósito. Senhor, eu quero viver para o Senhor, eu quero estar envolvido na obra, eu quero trabalhar, eu quero fazer, mas assim com essa motivação alegre. Propósito de vida. Deus vai acrescentar no teu celeiro, irmão. Deus vai dar tudo o que você precisa, irmão. Deus não prometeu tapete vermelho para ninguém, mas Ele disse: eu estou convosco todos os dias até a consumação dos séculos. Deus nunca deixa um filho dele na mão, nunca deixa um filho dele para trás. A Bíblia fala, o salmista fala que Deus inclusive afofa a nossa cama. Ele não nos livra das dores da vida, mas Ele nos ajuda a vencer as dores da vida, dores emocionais, dores físicas, dores existenciais. Ele nos ajuda, Ele nos dá uma paz que excede a todo entendimento, e por isso fala: não inquiete o seu coração, credes em Deus, crede também em mim. Propósito, irmão, viver para Deus. Eu já decidi viver para Deus. E tome essa decisão agora. Consagre a sua vida. Renove o seu compromisso com Deus. Coloque sua família no altar de Deus. Seu casamento, seus filhos, sua profissão, seus sonhos,
as intenções do seu coração, não tenha receio em colocar. Senhor, eu coloco aqui perante o Senhor. Se for do teu agrado, confirma. Se não for, tira. E me dê coragem para poder tirar. A Bíblia diz: deleita-te no Senhor, e Ele concederá o que deseja o teu coração. Senhor Deus, Pai querido, Pai amado, dá graça sobre cada um de nós. Nesse tempo dessa breve peregrinação, ó Deus, dá para cada um de nós, ó Pai, sabedoria espiritual, senso de propósito de vida, postura de decisão nas coisas certas, para que nós possamos viver para o Senhor, construir um legado para nós mesmos, para não chegar um tempo na vida que transformemos a vida em lamento, em desperdício. Ajuda a gente, tenha misericórdia da gente. E eu te peço, ó Pai, o Senhor sabe, se tem alguém aqui entre nós, alguém que está conosco, errou, pecou, desobedeceu, agiu como Salomão e como tantos outros, e que agora está sendo acusado pelo inimigo, que está tudo perdido, que a vida dele está perdida, que o casamento dele está perdido, que a família está perdida, que o trabalho está perdido, que a vida espiritual dele está perdida. Em nome de Jesus, nós repreendemos esse pensamento, porque a palavra diz: onde abundou o pecado, superabundou a graça. Que haja decisão de arrependimento, de confissão e de mudança de postura. Eu oro assim, e nós oramos assim, em nome de Jesus. Amém e amém.